Olá, boa noite, gente. Como estão vocês? Sejam todos bem-vindos. Mais um encontro nosso, agora com essa nova série, A Vida Como Ela É. E hoje com um tema bem interessante para todos nós. Nós vamos falar sobre energia, né? Falamos tanto essa palavra, principalmente as pessoas que estão procurando entender, né, um pouquinho mais o que é a vida, né, como ela acontece na sua mecânica. Essa palavra está sempre por aí, né? Na boca de todos nós. Mas afinal, você realmente sabe o que é isso? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quero agradecer aí a presença de todos, quero também agradecer as mensagens, o carinho, vendo que tem pessoas de vários lugares, né, chegando, cada hora mais pessoas, eu fico muito feliz de saber que esse conhecimento está caminhando por aí, né, com pernas próprias, encontrando pessoas, interagindo, e isso tudo favorecendo a nossa própria evolução coletiva. Então, hoje nosso encontro é sobre compreender de uma forma mais profunda essa tal de energia, tá? Então, eu queria ver com vocês agora uma harmonização. Nós vamos começar com a harmonização, porque, como eu sempre digo a vocês, é importante fazer a ambiência, né, para que o conhecimento possa ser compreendido, absorvido melhor, refletido. E eu queria falar com vocês uma coisa assim, porque hoje, extraordinariamente, quarta-feira, né? Nossa live acontece toda terça, mas extraordinariamente ela está acontecendo hoje, quarta-feira, por uma falta que nós tivemos ontem de energia, né? Pelo apagão que acabou impactando na nossa programação. Mas estamos aqui e isso é que importa, estamos nos encontrando, né? Eu estou vendo que tem aqui pessoas de São Paulo, pessoas do Belém do Pará, pessoas do Mato Grosso. Nossa, é tão bom saber que nós estamos aí, né, interagindo, entrelaçados em vários lugares, né? Então, gente, o nosso caminho agora é fazer a nossa harmonização e abrirmos a nossa conversa, né, o tema de hoje. Eu queria dizer para vocês que tem muito o que dizer. A gente não esgota em uma só live, mas eu procurei fazer uma síntese a mais, como dizer assim, a síntese mais, dos aspectos mais importantes, que vão nos dar uma condição de caminhar. Então, estou vendo aí Jundiaí, São Paulo, Olambra, maravilha, eu conheci Olambra, linda cidade, Além Paraíba, que bom, gente, muito feliz. Brasília, Uberlândia, Minas Gerais, que coisa boa. Então, vamos à nossa harmonização, né? Importantíssimo para fazer a nossa ambiência, para preparar a nossa energia, né? Para nos abrir para as energias e dar sequência aqui ao nosso encontro. Então, vamos à nossa harmonização. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui para nós. Gosto muito dessas imagens, elas são muito relaxantes. Estou vendo aí pessoas de Santa Catarina. Que bom. Gente, então vamos agora deixar o nosso corpo, a nossa coluna, né? O sistema cérebro-espinhal, fazendo um movimento alinhada, né? Reta, sem tensionar, mas fazendo um movimento, soltando o pescoço, cima e embaixo, procurando realmente liberar o fluxo da energia no sentido cérebro-espinhal. E nós vamos inspirar e expirar de forma quaternária. Esse é o nosso verdadeiro ritmo respiratório.
Nós inspiramos, recebendo a energia do universo, absorvemos na pequena pausa, em todos os nossos átomos, moléculas, células, esse prana, essa energia vital que sustenta a vida. Depois nós expiramos, devolvendo ao universo para ser repolarizada. E com o pulmão vazio é quando a gente cria, quando a nossa intenção, usando toda aquela energia nova que foi absorvida, vai criar a partir dela, né. Então nós temos essas 4 etapas, nós fazemos isso, assim, meio que inconscientemente, aleatoriamente, mas precisamos fazer de forma cada vez mais consciente. Então inspira, expira, descruzando pernas e braços, relaxando os ombros. Nesse momento nós vamos respirar a pura energia da vida. Energia divina que se manifesta como energia cósmica. E essa energia cósmica que através do Sol nos é irradiada como prana, que sustenta a vida e tudo que nós criamos e co-criamos, em todos os planos da nossa existência. Inspira profunda e suavemente. Encontre o seu ritmo, o seu compasso quaternário. Inspira, pausa, expira, pausa. Nós somos o receptáculo desta energia. Esta energia que nos chega é a nossa potência, é a vida que nos foi confiada para empreendermos a nossa jornada evolutiva, transformando esta energia em consciência. Inspira, expira, conscientemente irradiando para o seu ambiente, restaurando a harmonia, o equilíbrio, qualificando a sua energia conscientemente. Acalmando as águas internas, deixando fluir da energia suave, leve. Deixe que isso se irradie à sua volta, preenchendo o seu ovo áurico. Expandindo para o seu ambiente, para todos que nele o habitam. Inspira profundo e suavemente. Relaxa. Vamos movimentando devagar novamente o pescoço, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui nos encontrando para melhor compreender a nossa vida, a nossa existência, seguindo com saúde, paz, prosperidade.
Ok, boa noite. Que bom estarmos aqui, né, nesta reflexão sobre energia. Eu preparei aqui, tive que preparar mesmo, colocar no papel, porque é muita coisa, mas aquilo que realmente vai fazer uma diferença para todos nós a partir dessa reflexão. Lembrando que essa reflexão é uma forma como o conhecimento que aqui será compartilhado, né, que vem não só da minha experiência, do meu caminhar, mas também de estudos feitos na comunidade teúrgica, nos conhecimentos da eubiose e também apoiado aí por um grande, que eu respeito muito, que é o Jorge Ouro. Então vamos falar sobre o que é energia. As pessoas falam muito, né? Ai, eu estou sentindo uma energia tão estranha, né? Uma energia ruim, uma energia boa, uma vibração leve, uma vibração pesada, né? Será que a energia pode curar, né? Qual que é a origem da energia? O que que nós de fato sabemos sobre energia? O que acontece com a nossa energia, com a nossa energia vital depois que nós morremos, né? Entre aspas. Existe muito, gente, muito misticismo e miticismo em torno do que nós conceituamos como energia. E o que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, neste momento, é uma troca de energia, né? É uma troca de vitalidade, porque eu estou usando a minha vitalidade para estar aqui compartilhando o conhecimento, a energia de conhecimento, e nós estamos aqui trocando, né? Então, esse momento deve valer a pena, porque ele deve honrar a vida, né? Essa vitalidade toda que é colocada em troca, né? Então, as pessoas sempre dizem, por exemplo, tudo é energia, né? Tudo é energia, e realmente tudo é energia. Mas como é que nós vamos, de fato, compreender isso para não ficar na superfície dessa questão? Né? Muitas vezes você escuta uma pessoa falar: eu vou comprar um tal cristal porque ele vai fazer bem, a energia dele é boa, vai fazer bem para mim. Eu sinto uma energia muito ruim nesse tal ambiente. Eu não gosto daquilo porque tem uma energia assim assado. Só que muitas vezes isso tudo, essa coisa de falar que tudo, né, essa energia disso, energia daquilo, muitas vezes pode ser uma fuga para justificar aquilo que nós estamos recusando tentar compreender mais profundamente. Ou então, a tudo aquilo que nós decidimos nos submeter, né? Como, por exemplo, energia seja de cristal, que é o reino mineral, seja de duendes, seja de gnomos, seja energia cósmica, seja de possíveis portais que as pessoas falam, tudo, e fica naquela expectativa de que essas coisas vão fazer a nossa consciência mudar. Então, eu peço licença a vocês para poder trazer aqui essa reflexão, porque às vezes incomoda, porque muitos de nós fazemos isso mesmo, mas essa espera contínua que às vezes a gente se coloca para que algo aconteça, que alguma coisa de fora vai virar uma chave, vai mudar a nossa consciência e vai nos dar saúde, vai nos dar prosperidade, vai nos dar isso. Gente, esse conceito, ele não existe, certo? Dentro da perspectiva que nós vamos abordar aqui, porque é ainda muito superficial. É como se fosse assim, a consciência ela fosse uma peça que pudesse se encaixar e adquirir, e você pudesse adquirir a consciência assim de um segundo para o outro, né? Então isso tudo é uma espécie de fuga. Então, muitas vezes as pessoas também costumam ter abordagens muito infantis, muito superficiais de assuntos que são muito sérios e que poderiam esclarecer questões muito mais profundas do significado da nossa própria vida. Então, vamos lá. O que é a energia, né? A energia é a essência da matéria em si, né? Ela está em tudo? Sim, ela está em tudo. Nós vamos ver isso aqui ao longo do nosso
caminho aqui nessa live, como é que a energia vai se organizando. Então, eu vou começar aqui. Primeiro, a razão da existência do cosmos, né? De tudo isso que a gente chama de vida, em todas as suas dimensões, né, e transcendências, basicamente a razão da existência de tudo isso é transformar vida em forma de energia em vida em forma de consciência. Guardem isso, deixe isso aí no oxigênio, certo? Deixa aí. Então, o que de fato a matéria? A matéria é o máximo da condensação da energia. É como se fosse o espírito cristalizado. E o espírito é o máximo da sublimação da matéria. É a matéria sublimada, no seu estado mais sutil, certo? Então, essa graduação de subida e descida, de densificação, de cristalização, ela é nada mais, nada menos o campo das variantes da energia, certo? Então, a energia é um influxo mantenedor da vida permanente, contínuo, que vai da inconsciência para a consciência. E aonde ela está? Em absolutamente tudo, né? Então, ela está no pensamento, na emoção que a gente tem, ela está na essência da estrutura da matéria, ela está na essência do nosso corpo físico, ela está na essência do planeta, ela está na essência da própria divindade, tanto visível quanto invisivelmente. Então a energia, ela anima o universo. Ela anima o universo e ela se manifesta em várias facetas, né? Então não existe um conceito muito simples, a energia é isso, isso e isso, como nós estamos acostumados na academia, né? Na verdade, a energia é um conjunto de parâmetros, né, e de princípios que nós vamos compreender aqui. E esse conjunto é que vai nos dar a noção do que é energia e de como que a gente pode utilizar essa energia para melhorar a qualidade da nossa existência, né, e sair da superfície. Então, assim, na academia, o ponto de vista abordado hoje, né, na academia, do ponto de vista da física, né, é um ponto de vista tridimensional e mostrar que a força de um corpo gera calor e etc e tal, toda essa mecânica física não será o objeto da nossa live hoje. Nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre a energia como a razão, né, da própria existência. Então, não estou aqui falando dos conceitos da energia que a academia traz. Não existe um resumo, tá, gente? Não tem atalho para isso, não. Nós precisamos entender exatamente o que energia é para que nós possamos sair desse patamar de ficar falando e tendo noções superficiais, mas não conseguindo lidar de fato com a questão. Então, nós vamos caminhar para compreender exatamente como é e como funciona essa coisa toda. Não se aplica, para começar assim, o conceito de que a energia vai interagir comigo, me dá isso ou aquilo. Não funciona, tá, gente? Não é assim. Ah, porque eu vou fazer isso, então a energia vai me dar de volta isso. Não existe esse conceito. Eu lamento estar dizendo isso aqui, mas não existe, tá? Quando a gente sente assim, quando a gente está numa determinada situação, nós vamos sentindo, nossa, eu entrei nesse lugar, senti um arrepio, eu senti isso, eu senti aquilo. Essas percepções que nós temos, nós falamos, nossa, eu senti uma energia estranha ali, né? Então, isso se dá porque a energia ela se apresenta em facetas diferentes. Ela se classificaria assim, vou colocar aqui para dar uma síntese para todos nós, em 3, né? A energia divina, a energia cósmica e a energia humana, tá? Vamos entender agora isso. Pensem, caminhe aqui comigo para compreender. Boa noite, estou vendo gente chegando aí, né?
Boa noite a todos. Lembrem de dar o like. Quanto mais as pessoas dão like e compartilham, mais esse conteúdo pode chegar a um maior número de pessoas. Então, eu agradeço aí, né, a colaboração de vocês. Então, a energia divina, basicamente, ela é a energia primordial, certo? Ela se manifesta em duas correntes, a energia divina, que é força e luz. É chamado, né, de Forhat e Kundalini. Então, essas energias, elas são primordiais. Elas se manifestam, né, e toda a estrutura da essência da matéria se dá a partir desta energia. Então, é o trânsito que acontece entre a matéria inconsciente até a matéria adquirir consciência. Essa é a energia divina, pura, da fonte, certo? A energia cósmica, na verdade, ela começa a ser a matéria e manifestação em si. Então, a energia é a matéria em si já se manifestando, é o cosmos evoluindo, né? Através de, nós já falamos aqui, né, quando eu falei isso, que eu fiz aquela jornada do poder oculto do ser humano, as 3 gunas da matéria, que é Sattva, Rajas e Tamas. Essas 3 gunas da matéria, que é a Sattva é a cor dourada, Rajas azul e Tamas vermelho, que regem toda a interação humana. Né? Isso se deriva, essa força, as forças sutis da natureza, das gunas da matéria, derivam aquelas chamadas hierarquias, né? Que trabalham em função do cosmos. Então, as hierarquias, elas surgem a partir da energia cósmica, certo? A partir da interação das gunas. E aí, por fim, tem a terceira energia, que é a energia humana. Então, energia divina, que é pura, básica, luz e força, né? E que vai trazer a possibilidade da matéria, vida, energia, até se tornar a vida consciente. É o trânsito da matéria, né? Inconsciente para a consciência. A energia cósmica, que é o processo de manifestação da matéria em si, que é a evolução do próprio cosmos, e que usa as 3 gunas da matéria, as 3 forças, né, específicas e princípios da matéria, Sattva, Rajas e Tamas, que vão reger a interação humana e derivar nas hierarquias, né, que trabalham em função da evolução do cosmos. A energia humana é a que nós vamos nos ater agora, que é a ação da energia no lugar onde nós estamos. Qual que é o lugar que nós estamos? Planeta Terra, sistema solar, não é isso? Então, o sistema solar, vivendo da energia que é gerada pelo Sol oculto, não é esse Sol que a gente vê, esse Sol é um conglomerado eletromagnético. Esse Sol, ele vai gerar o que nós conhecemos como energia prânica, né? Então, essa energia prânica, né, ela é uma energia toda especial, porque ela sustenta a vida. E nós temos energia prana, prânica, tanto lunar quanto solar. Tanto a lua quanto o sol, elas nos enviam prana, né? Prana solar e lunar. Tanto é que as nossas narinas, né, respiram o prana solar e lunar, esquerda e direita, e vão se alternando ao longo do dia para dar a sustentação da vida no corpo físico. E o resultado de tudo isso, dessa interação toda, é o que nós chamamos de energia humana. É o que nós fazemos com esse prana que sustenta a vida. Então, essa energia humana é a energia da vida, a energia que permite a gente nascer e estar aqui vivendo nesse corpo, né? E esse corpo físico que a gente tem, que é o nosso veículo de manifestação, ele se mantém através da alimentação sólida e líquida, que vai sustentar corpo, da respiração que sustenta a alma, lembrando que a alma é onde nós entrelaçamos pensamentos e sentimentos, usando a própria energia,
e se alimenta também da luz. Que luz? A luz do sol, a luz do dia, a luz que os nossos olhos e a nossa pele absorve, né? Que alimenta o espírito. Então, nós temos aí esse conjunto de entrelaçamentos, de processos que vão gerar a energia humana. E o que nós fazemos com ela é que vai decorrer na questão da qualidade de vida e de experiências que nós vivemos aqui nesse mundo. Então, as pessoas falam, ah, Emília, mas e a energia quântica? Né? Então, a energia quântica, ela surge porque a nossa civilização, ela praticamente está focada no desenvolvimento do conhecimento tridimensional. Então, o quântico, na verdade, é tudo aquilo que existe a partir do tridimensional e que a ciência ainda não compreende completamente. Então, assim, como que funciona isso? Os planos da existência são 7, né? 7 planos da existência, que vai do físico ao átmico, né? Plano átmico, a mônada, ciência centelha divina, plano búdico, que é o nosso corpo causal, a mente superior, que é a mente abstrata, manas, depois nós temos a mente concreta, nós temos o astral, emoções, o vital e o físico. Nesses planos, né, esses planos da existência, eles são 7, eles não são 3. Né? Então, se nós nos atemos apenas no terceiro, no tridimensional, nós vamos ficar vivendo sob as leis da física tridimensional. Né? Então, quando nós saímos dessas leis de gravitação universal, nós vamos entrar no que é chamada abordagem quântica. Então, nós temos norte e sul, leste e oeste, zênite e nadir, 4 direções, mais para cima e mais para baixo vão dar 6. E o sétimo é quando você gira em torno de si mesmo. Até eu me lembro muito daquelas danças, né? Daqueles que ficam girando em torno de si mesmo, que você abre um vórtice onde o futuro é projetado em nós. Então, nós somos, o que é o ser humano? Nós, com a energia humana, é a condensação de todo esse processo que está em nós. Então, todas as questões, toda clarevidência, clareaudiência, telecinese, tudo isso é inerente a qualquer atividade que sai fora do plano tridimensional, certo? Tudo isso acontece fora da terceira dimensão. Então, se a energia ela tem um influxo em 7 planos, do átmico ao físico, e cada um desses planos tem 7 subplanos, então as variantes da energia, 7 vezes 7, vão estar em 49 planos para as variantes da energia. Isso denomina-se o mundo quântico, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo agora, que a gente fala que é final de um ciclo, início de outro, nós estamos mesclando, gente, um ciclo que foi um ciclo de aprendizado e de experiências focada no tridimensional, que é um ciclo, um ciclo com, vamos dizer assim, do passado humano, né? Puramente humano, tridimensional, encontrando-se com um ciclo que já vem com as 7 dimensões prontas e já entrelaçadas. E isso gera um choque, o que a gente está sentindo, né? Muita gente pergunta, nossa, eu sinto um monte de coisa, eu sinto isso, e aí cada um dá um nome, quer explicar que é isso, que é aquilo. Não, é a interação dessas forças que estão acontecendo. Então, é entre o passado humano e o futuro humano divino que se encontram agora. O passado humano, que é a experiência humana na tridimensionalidade, e o futuro humano, que é o ser humano em sua completude, né, nos 7 aspectos, como o humano divino. Então, os conceitos de tridimensionais que nós conhecemos, eles vão continuar existindo, eles vão continuar aí, né? Mas eles são conceitos que vão continuar porque a terceira dimensão vai continuar existindo, né? Porém,
O passado nosso vai continuar existindo, mas de forma sublimada, adaptada a essa nova energia que está chegando agora. Então, os conceitos tridimensionais continuam existindo e o passado continua existindo sublimado, totalmente adaptado. E é isso que está acontecendo, é que está mexendo conosco, né? O ciclo do passado, vamos colocar aqui para todo mundo lembrar, é um ciclo que deu importância e vazão à matéria, o foco concentrado no processo da matéria. Então, a saúde, que é uma lei cósmica permanente e contínua, ela se transformou em doenças. A vida, que é também eterna e contínua, se transforma em morte. A ética se transforma em erro. Os conceitos cósmicos quase que deixam de existir no diálogo diário desse ciclo que está se encerrando. Então, todas essas energias do passado e do futuro têm em nós a sua âncora. Nós somos âncoras no plano da matéria. Então, existem hierarquias que manipulam e são também seres manipuláveis, responsáveis por todos os seres existentes nesses planos. Então, nós temos hierarquias responsáveis pelo reino da natureza, que vão manipular água, terra, ar, né? Todos os elementos da natureza. Aí vocês falam, mas tem o xamanismo. Sim, o xamanismo, ele é uma abordagem de manipulação das forças da natureza. Por exemplo, nós falamos de 49 planos, né? De 1 a 49, o xamanismo estaria mais ou menos no 1,5. Ainda é muito iniciante, ainda é muito básico, né? Como se fosse um pulinho ali no astral e volta. Ainda não chegou na sua potencialidade, né? Na sua totalidade. Então, a melhor maneira de um elemental que é manipulado de forma superficial, sem o entendimento da energia, se revoltar contra o seu mestre, contra aquele que está manipulando esse elemental, é quando esse mestre, aquele que quer manipular a força dos elementos da natureza, faz com que esses elementais cumpram serviços para o próprio interesse do mestre e não para a lei cósmica, que eles foram criados para servir à lei cósmica, né? Então, há uma revolta aí dos elementais e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Nossa, eu não sei por que eu faço isso, faço aquilo, não sei por que está acontecendo comigo. Tem que entender o que você está manipulando, que energias são essas, né? E a nossa fase nesse momento, nós perguntaríamos, vem cá, mas como é que uma humanidade que está evoluindo, que tem condições de mudar tudo, como nós, que já estamos entrando dentro de um novo ciclo, etc. e tal, como que nós, onde é que nós estamos, né, na compreensão dessas energias? Nós estaríamos no grau zero de entendimento. Então, se nós estamos no grau zero, como é que vai acontecer essas mudanças todas no mundo, gente? Como é que vai acontecer? Será que vai dar tempo, né? Muita gente pergunta. É bem simples entender isso, gente. A hierarquia humana, né? Nós temos várias hierarquias. Nós temos as hierarquias que são, por exemplo, do plano astral. Elas só operam no plano astral. Nós temos as hierarquias do plano mental, só trabalham no plano mental. Nós temos as hierarquias do plano vital, só trabalham no plano vital, no físico. E aí o que acontece é o seguinte, a nossa hierarquia, que é a quarta hierarquia, ela é a hierarquia humana. Nós somos uma hierarquia em evolução, certo? Então, a única hierarquia que tem condições de criar no plano físico, vital, astral, mental, criar qualquer ser. Uma ideia é um ser no plano mental, um pensamento é um ser no plano da mente concreta, uma emoção é um ser que nós criamos, uma invenção é um ser que nós criamos no mundo mental. Então, nós somos uma única hierarquia que tem poder e autonomia para criar em todos os planos. Vejam bem o que nós somos, né? O potencial que nós temos. Então, se o nosso entendimento hoje é praticamente zero de como a mecânica da vida funciona, isso se dá porque
a humanidade se dedica a nada, né? Comer, dormir, procriar, né? Se entreter aí com as mídias e com as notícias e aprender conhecimentos apenas na perspectiva da academia, que é uma perspectiva tridimensional. Então, nós ainda temos aí na mão e oportunidade de tudo por fazer, absolutamente tudo por fazer, e tudo ao nosso alcance, né? E não precisa ser nenhum mestre, mago, um alquimista para alcançar, não, né? O que nós precisamos fazer é isso que nós estamos fazendo aqui, é se inteirar, é buscar o conhecimento, é se colocar no contexto evolutivo, é ter coragem de dizer, não, eu vou trabalhar a energia do gênero humano que em mim está, né? O meu potencial. É a minha energia cósmica e divina. Eu vou trabalhar consciência, né? Eu vou dar consciência ao que em mim não tem. Isso é uma postura de vida. Isso é uma decisão que cada um precisa. E quando você toma essa decisão, os caminhos começam a se abrir, né? As coisas vão se abrindo. E aí nós vamos caminhando para a compreensão da energia. Vocês estão entendendo que existe todo um processo que está por detrás disso que nós chamamos de energia, né? Então, por exemplo, se está tudo por fazer, como é que nós, seres humanos, conseguimos muitas vezes identificar o que é uma energia boa, o que é uma energia ruim, né? Na verdade, não existe energia boa nem ruim. Existe energia neutra, né? O que sempre existe num determinado ambiente que você sente que está pesado, está carregado, né, é uma atividade humana, que pode ser uma atividade mental muito intensa, pode ser uma atividade emocional, né, que de tal densidade que intoxicou o ambiente e até mesmo o ar que você respira, né, porque a atmosfera que nós respiramos é a atmosfera, a primeira atmosfera é a atmosfera dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, se eles estão muito intoxicados, você se intoxica. E isso vai depender do que, gente? Do nível de percepção de cada um de nós ou do nível de afinidade. Por exemplo, tem gente que pode fazer algumas coisas que são terríveis, mas para ela que gerou aquilo, tá tudo bom. E para outra pessoa que não tem afinidade com aquilo, vai ficar ruim. Então a energia não tem boa e ruim. Percebem isso? O que existe é a atividade humana com a energia que gera isso que nós chamamos de bom e ruim, certo? Então é importante lembrar disso sempre, tá? A energia que está ruim. Não. Existe alguma coisa poluindo a energia aqui, né? Alguma atividade humana que está carregando energia. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que chega, está meio carregada, a outra fala, nossa, estou bocejando sem parar, estou lacrimejando, né? Então, isso é porque a sua vitalidade está sendo sugada ali, né? Pelo ambiente que está denso. O benzer, né, o benzimento, a oração que uma pessoa faz para outra. O que acontece? Nós temos o ovo áurico nosso, né, que é o que nos isola do ambiente astral coletivo. E dentro desse ovo áurico, que é a nossa atmosfera individual, nós sabemos que existe a magia do verbo, o verbo cria, né? Então, se uma criança, por exemplo, está doente, você vai benzer, vai fazer uma oração. Os devatas, que são conglomerados de energias densas que ficam nas portas de entrada do corpo, nas glândulas endócrinas e nos chakras, diante de uma oração, de um benzimento, o que vai acontecer? Você afasta aquilo, afasta os devatas e, naturalmente, a pessoa melhora. Também é possível projetar para os outros energia de vida, né, para melhorar, porque é como se nós estivéssemos projetando a energia do útero materno, né? A energia da vida nossa é pura, ela é sempre pura. Então, quando você tem uma boa intenção, você projeta uma energia boa, é uma energia que pode chegar ao outro e beneficiar.
Então, quanto mais uma pessoa tem um dia turbulento, convulsionado, quanto mais o astral dela está turbulento, convulsionado pelas questões, quanto mais focada no denso astral uma pessoa está, quanto mais densa a energia, mais vai consumir vitalidade do ser humano, da própria pessoa e de quem estiver no entorno, certo? Então, assim, a pessoa fala: nossa, eu me sinto mal, tal pessoa me sugou. Ela te sugou por dois motivos, né? Primeiro, porque você estava com alguma fissura no seu ovo áurico, né? Você não soube manter a sua frequência de forma que você não absorvesse, não deixasse nem sair nem entrar nada dali. Então, nós nos colocamos predispostos e abertos àquilo que nós identificamos como sendo algo que está nos sugando, né? Então, a gente tem que saber fechar as portas, né? Manter a neutralidade daquele ovo áurico. Então, também é o seguinte, quanto mais densa, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa chega, nossa, estou muito mal. Gente, eu vou contar, eu vi um acidente ali de carro, uma batida horrível, e começa a contar, e de repente a pessoa fala assim, vou te contar. Coloca a mão no seu ombro, desce. Pronto, aí já fez a conexão, e tudo que ela trouxe, que vinha de lá, todas as narrativas, ao fazer o contato físico, ela vai usar a vitalidade de quem ela tocar para harmonizar tudo aquilo nela. Isso é o conceito de vampirização, né? Que é quando você suga ou usa a energia de uma maneira não autorizada. Por isso que muitas vezes, do ponto de vista esotérico, eles dizem assim, a lei máxima é não me toque, né? A menos que eu consinta e esteja consciente disso. Então, tocar assim, só sem saber, quer dizer que a gente não pode ser afetivo? Pode, você tem que saber, você tem que saber, para você não estar trocando, às vezes, aquilo que você não quer, não precisa, né? Então, a gente precisa saber se proteger. Nós atraímos energia cósmica, nós atraímos a energia vital do Sol, prana, nós geramos um contexto de existência e alimentamos absolutamente tudo que nós criamos. Isso é importante entrar na cabeça, entrar no coração, entrar numa compreensão profunda. Se está acontecendo algo na sua vida, este contexto foi criado, foi alimentado, né? Então é importante. A gente cria os contextos de existência e a gente alimenta esse contexto de existência. Isso é muito, muito importante, é ter consciência. Só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim. Quando a gente vai ser gerado como ser humano, né? Quando tem o encontro do espermatozoide com o óvulo, essa malha, a mãe, né? Durante os 28 dias que precedem, ela vai preparar uma malha elétrica para receber aquele ser que vai ser gestado e vai nascer. Esses 28 dias, que é chamado período catamenial, é chamada de fase lunar, né, de 28 em 28 dias. Quando inicia a gravidez, né, que dura 9 meses, a pessoa entra numa fase venusiana, né? Vênus é como se fosse o futuro, a evolução, o próximo estágio. E, ao mesmo tempo, a criança então sai da fase lunar, entra na venusiana, e quando ela nasce, ela entra na fase solar. Então, todos esses processos são processos de absorção e transformação de energia. E ao mesmo tempo em que a malha elétrica está sendo preparada nesses 28 dias para poder receber, né, a criança e nutrir de energia, ao mesmo tempo vai se desenrolar, né? Ao mesmo tempo que o útero está se preparando, vai se desenrolar o chamado corpo causal. E esse corpo causal, ele traz o registro de todas as tendências negativas e positivas, né?
da questão divina, da questão de nação que a pessoa vai nascer, o karma, né? As nação, a causa daquela existência. Então, a mãe, a nação, a família, o mês, tudo isso escolhido através desse corpo causal. Então, nós somos o depositário, o repositário da energia vital de pai e mãe, né, humanos, mesclado com a energia vital do pai e mãe cósmico, que se expressa como luz e força em nós, né, que é Pohat e Kundalini. E desse resultado, né, nós temos energia para viver 49 anos sem fazer absolutamente nada. Se a gente pelo menos não usar mal e não fizer nada, a gente tem uma 49 anos sem precisar fazer nada, você tem energia para viver. Mas depois dos 49 anos, aí vai ser o segundo nascimento, que é quando a pessoa sabe usar a energia que recebeu dos 40, né, de pai e mãe cósmico e humano, ela pode se refazer e ela pode ser aquela que vai determinar os seus ciclos de vida. Ou ela vai continuar no processo de desenvolvimento, envelhecimento, até a chamada morte, que nada mais é do que a devolução das energias que nos foram dadas à lua, ao sol, ao pai e mãe cósmico, etc., a gente devolve, certo? Então, como é que a gente se protege de tudo isso, né? Da gente entender que todas essas forças estão presentes. Imagina a gravidade que é a concepção de um ser, né? Então, é o seguinte, como é que nós podemos nos proteger? Gente, tem duas formas básicas, esse aqui é chave, tá? Vida como ela é, né? Você pode até falar que, não acredito, mas tá? Ela é assim. Primeiro que é o seguinte, você tem que observar a sua ambiência, e eu tenho dito isso aqui. As pessoas não percebem, não preparam as suas ambiências. Não, a ambiência de uma alimentação, a ambiência da hora de dormir, a ambiência do seu banho, a ambiência de uma conversa, de um encontro, de uma mudança, tudo pode ser preparado, né? É honrar que nós estamos lidando com várias energias o tempo todo. E se você não tem uma vibração que atrai aquelas coisas que você não quer, você preparou uma ambiência que te protege. E se você não tem a frequência daquilo em você, aquilo não tem porta de entrada em você, né? Não chega. Não tem aquelas pessoas que falam isso aqui em mim, não chega mesmo. Porque a pessoa não tem ressonância. Então essa é uma das formas de proteger, que é o vigiar e orar. Cuide da sua ambiência, né? Você fala, você diz, principalmente. Você está fazendo com a sua energia por aí. E a outra, que é o que a gente fala que aqui também muito, que é quando a gente olha para uma coisa, aquela coisa olha de volta para a gente, né? Então, o que é esse olhar de volta? É estabelecer um caminho de ir e vir. Então, vamos supor, você tem medo de escorregar, né? Vamos supor que você tem medo de escorregar. Como é que você vai se proteger, né? Você vai falar o seguinte: ai meu Deus, eu tenho medo de escorregar. Então, quando você fala isso, você olhou para o medo de escorregar. E ele vai olhar de volta para você. Então quer dizer que ela tem medo, né? Como o Jorge, esse é um exemplo que o Jorge fala, que é o seguinte: então você tem medo? Medo de escorregar? Opa, então tá para mim, né? Então aquele medo é o quê? Ele quer viver, ele quer comer, ele precisa se alimentar. Então, esse medo de escorregar, ele está olhando de volta, e isso é físico, tá, gente? Porque o medo de escorregar, ele é tão vivo, né? Ele é um ser da natureza, tão vivo quanto um pensamento, uma ideia, uma intuição. Então, o medo, ele sempre é vivo. Ele está alimentado pela nossa vitalidade. Então, quando você olha, ele estabelece aquele canal, aquele medo. E o que o medo de escorregar faz? O que ele sabe fazer? Ele só sabe escorregar, fazer você escorregar, não é isso? Então, não é que ele não é bom nem mal, ele faz isso. Então, quando você escorregar, você faz o quê? Você vai ficar aborrecido, vai sentir dor, vai porque você caiu, você vai ficar chateado. Isso que a gente sente é o que alimenta o medo de escorregar.
entendeu? Essa é a comida, é o que a gente sente. Essa é a comida, vai alimentar. Então ele vai se fortalecer, vai fazer com que outros no entorno também tenham medo de escorregar, e a melhor maneira de nos proteger do que nós não queremos é simplesmente não olhar para aquilo, não ficar pensando. Agora vamos pensar o que a gente faz. A gente não quer um monte de coisa para o Brasil, a gente não quer um monte de coisa para a nossa vida. A gente liga a televisão e fica ali olhando para aquilo, não é isso? A gente vai para a rede social e fica conversando sobre aquilo, e mandando para os outros, e sugando energia, clicando a mente dos outros em assuntos que a gente não quer ver acontecer. Só que quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Dando alimento para aquilo continuar a existir. O medo daquilo acontecer, você sente, que você divulga, que você fortalece, ele está dando cada vez mais força para aquilo acontecer. O que mais se teme, acontece. Por quê? Porque a gente alimenta. Só por isso. Entendem a lei de como é que a energia funciona? Então, agora, você fala, mas e se eu não estou pensando em nada, escorreguei e cair, né? Então, porque existe a tridimensionalidade. Se você está andando num lugar que está molhado, escorregadio, tem sabão, você está com o sapato que não é apropriado, escorregar, isso se chama, gente, burrice, né? Não é karma, não é lei de causa e efeito. Isso é falta de atenção ao que está sendo, ao seu entorno, ao que está acontecendo, à lógica das leis da tridimensionalidade. Então, nem sempre é algo que é kármico, né? Gente, tudo que se manifesta na matéria, inclusive a própria divindade, quando ela se manifesta através de um avatar e tudo mais, vai se submeter às leis do mundo da matéria. Então, devemos respeitar as leis do meio onde nós vivemos, certo? A gente não pode ignorar, ok? Outra coisa, energia cura, gente? O que vocês acham? Hein? Vocês acham que a energia pode curar? O que vocês acham? E se pode, como é que ela cura? Querem saber? É o seguinte, tudo que a gente conceitua como vida, corpo humano, né? Todas as inteligências que estão aqui agregadas, os nossos sistemas, sistema ósseo, sistema nervoso, sistema circulatório, respiratório, as glandulares, tudo isso é constituído, né? E é construído por um protótipo divino que se manifesta na matéria, baseado numa rede vital, é criada pela mãe antes da gente nascer. Então, a rede vital criada pela mãe é eletricidade pura. É uma camada de isolamento, é como se fosse um ovo interno, né? Uma camada de isolamento com relação ao meio, que é a placenta. Então, da mesma forma como a gente tem o nosso ovo áurico, que é a nossa placenta energética para o mundo, né, que nos cerca, a placenta dentro é também um isolamento. Mas ela é um isolamento elétrico, certo? Então, algumas doenças que assolam hoje a humanidade, em alguns países, né, até mais avançados, eles já estão pesquisando o quê? A natureza da placenta, porque ela é o resíduo físico, né, da malha elétrica original que deu todas as características daquela vida. Então, do ponto de vista visível e invisível, a organização elétrica que anima a vida é a energia que cura, né? Então, por exemplo, quando você direciona a energia para alguém, é como com um bom objetivo, como eu disse aqui, nós estamos fazendo com que essa energia que está em nós, que é a mesma como a gente foi designado quando a gente estava dentro da placenta, ela vai e se projeta numa outra criatura. A energia sai de nós, né, e vai, é como se ela saísse do nosso útero, né, do útero da vida em nós e chega na outra pessoa e pode regenerar. Então a energia cura, né? Assim como nós temos aí a cromoterapia, as terapias vibracionais, só que você precisa entender o que você está fazendo, né? Por exemplo, a cromoterapia, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho que pensar numa cor tal,
o quadrado laranja, do joelho aos pés, para poder fortalecer, né, o sistema ósseo, etc e tal. Tentando fazer uma o que acontece? Por que que não dá certo? Porque se você começar a pensar com a mente concreta, você está fazendo um processo que é da mente abstrata com as regras da mente concreta, lógica, e isso não dá certo. Então você tem que deixar fluir. Faça-se a luz e a luz se faz. Pensou na cor, a cor já está lá, já está feito, certo? É importante entender que nós precisamos sempre ver na projeção de energia a coisa perfeita, pronta e acabada, né? Porque tudo já foi passado. Quando você pensa, já foi, já pensou, já era. Então já vai manifestar já pronto e acabado. Então, quer saúde? A pessoa deve pensar o seguinte: nós temos que ver com saúde, né? Que nós sempre tivemos saúde e nós sempre teremos saúde, mesmo que nesse momento agora a gente não tenha. Então, se você está com algum problema agora, você fala, eu estou doente, né? Você está aceitando a condição da saúde. Você tem que, não, eu sempre sou saudável, eu sempre terei saúde, eu sempre eu sempre tive e sempre terei, e eu sempre tenho saúde. Já pensar a coisa pronta e acabada. E tudo é energia, gente. Vocês estão entendendo como é que a gente cria e recria o tempo todo? Nós somos, sabe o quê? Manus em treinamento. Você já ouviu falar na palavra manus? Manu é aquele que engendra, né? Ele é responsável por todo um gênero humano, por toda uma raça, por todo o desenvolvimento de uma raça, né? Como tiveram as outras Atlante, Ariana, agora a nossa raça atual. Nós somos manus, o ser humano, a humanidade viva, que é essa que a gente faz parte, nós somos manus, ou seja, nós temos, todos os dias nós estamos criando hostes, hordas de seres no plano vital, no plano emocional, com as emoções que a gente cria, no plano mental, na mente concreta, só que nós estamos criando de forma inconsciente. A gente cria assim, ó, maluquice, caoticamente, não é isso? E se o trabalho da nossa existência é transformar a vida energia em vida consciência, a vida que nos anima, né, que nos serve, que nos dá o próprio corpo, que dá o corpo do próprio planeta que a gente vive, nós precisamos trabalhar conscientemente com a energia. Não tem outro jeito. Você quer melhorar de vida? Começa a trabalhar conscientemente, né? Tendo consciência desse processo, né, de que você é um Manu, que você pode criar conscientemente em todos os planos, físico, vital, astral, mental, mente concreta, abstrata, até no nível espiritual, nós precisamos começar a entender que não existe em termos de energia, qual que é a diferença de você criar doença ou medo, né? Ou um medo, ou então criar saúde. É a mesma quantidade de energia que você vai usar. O pensamento, criar uma forma pensamento saúde, uma forma pensamento longevidade, riqueza, bem-estar, fraternidade, beleza, amor universal, não tem nenhuma diferença de você criar doença, medo, terror, etc e tal. É a mesma energia que você vai usar. Então, por que nós vamos viver com medo se a gente pode viver com coragem, com alegria? Para que nós vamos viver com medo de doença se nós podemos viver o tempo todo alimentando a ideia de ser saudável? Por que nós vamos viver preocupado com pobreza, com quando é que eu posso viver e criar, e se a gente pode criar um modelo de riqueza, né, de abundância, que não é só material, mas é de saber lidar com a abundância da energia da vida de forma consciente. Então, viver na negação do conhecimento, ficar aí entretido pelo que a gente não sei nem dar nome para falar a verdade, que é o que as pessoas ficam buscando aí, buscando diversões, perdendo um tempo incrível de vida, né?
deixando a energia da vida ir por bueiro abaixo. Para que viver nessa negação do conhecimento, se nós podemos viver num estado de pureza de consciência, né, de um conhecimento verdadeiro? Por que criar um estado contrário à lei cósmica se a gente pode se reconstruir? Então, isso tudo vai nos levar a uma ideia de saber assim que a morte que a gente tanto teme, que todo mundo fica correndo, né, a reencarnação, etc e tal, nada mais é do que não existe relação de um para um não, sabe? Ah, eu fui a princesa no Egito, eu fui aquilo, né? Vidas passadas não tem essa relação de um para um não, tá, gente? É um para N, certo? Infinitos. O que sobra da nossa existência interior é os 4 átomos primordiais, um átomo do plano físico, um átomo do plano vital, um átomo do astral, um átomo da mente concreta. Ali é como se tivesse aquele software, né? Um programa, um pendrive de tudo que nós vivemos em cada um desses planos durante uma existência, uma vida, né? Então, esses 4 átomos, eles vão constituir o quê? Um corpo causal. E é ligado o quê? À existência anterior daquele espírito. Então, no corpo causal, nós temos as tendências positivas e negativas, que vai gerar o que a gente chama de karma, que é a lei do equilíbrio. Junto com o karma da essência anterior, nós temos o karma de lei, que aí vai escolher o país, que é tudo coletivo, né? Família, a mãe, o mês que vai nascer. E aí as características físicas, né, que vão agir, e tudo isso está num registro do átomo do nosso corpo causal. Então, a partir desse átomo primordial, como se fosse um redemoinho, né, que vai abrindo, ele começa a atrair os seus pares, aquele corpo astral que a pessoa tinha na existência anterior vai atrair algumas coisas iguais. Temos as tendências, a mente concreta vai atrair pares iguais, a vitalidade dá sequência à vida anterior. Então, se pega o registro do que tinha anteriormente e vamos acertar as contas, ou seja, vamos equilibrar aquilo que nós trouxemos para equilibrar. Tudo é energia. Isso é o processo de descida, né, do nascimento. Agora, e o processo de subida? A criatura, cada um de nós, come, dorme, vive, vê novela, futebol, participa de briga, etc., morre. Pronto. Existência mais sem sentido, né? Muitas vezes. Então, a pessoa começa a se desmanchar o corpo físico, né? Matéria física vai ser reaproveitada. O corpo vital fica ligado ao corpo físico num período de 3 a 7 dias. A alma, né, e a mente concreta a alma, ela é a emoção, e a mente concreta, tudo que elas criaram juntas, né? Então, tudo que a pessoa pensou, aprendeu, e mais tudo que ela sentiu de emoção durante toda a sua existência. Então, quanto mais densa a alma, menos noção do entorno essa pessoa tem, né? Uma pessoa que não tem uma noção muito do entorno, é que a alma dela está vivendo numa densidade muito grande. E quanto menos a pessoa conseguiu transformar a vida energia em vida consciência, ela vai ter uma vida, né, um estágio de alma pós-morte, onde ela vai ficar preso no baixo astral durante um tempo, num processo de sublimação mais longo, né? Então, gente, a alma muito densa, que viveu completamente na ignorância, né, na total negação do conhecimento da vida, ela tende a repetir o que fez no plano astral para poder se aproximar do que ela considera que ela perdeu, do que ela mantinha quando estava viva, né? E aí ela fica naquela tensão cérebro-espinhal, projeta no plano astral, mente concreta, para criar e ficar ali. Então, muitas vezes, eu sinto muito em dizer, mas nas terapias de vidas passadas, nem sempre a memória que você tem é sua.
né? Ela pode não ser, isso é um assunto para a gente depois conversar. Mas, na verdade, você tem o que é chamado, é um termo que se usa para a alma que demora, né? Está muito densa no mundo astral, chama Kama Rupa. Ela está ali, é um conglomerado de pensamentos e sentimentos que fica ali e fica procurando alguém para se instalar, né? Para poder ter o que ela queria. Então, gente, a energia é uma coisa só. Ela está nesse imenso conglomerado de parâmetros de como a vida funciona e quais são e como a lei funciona no processo de manifestação da energia e da vida. Então, vigiai e orai, vigiai seus pensamentos, vigiai seus sentimentos, vigiai suas palavras. Ore no sentido de usar o verbo como uma magia de criação conscientemente, né? É o que nós precisamos. Então, qual é a mensagem final aqui do nosso encontro hoje? Pense corretamente, haja corretamente, esteja em paz corretamente. A base para que a energia possa fluir é a paz, né? A exteriorização do amor universal, o bem-estar, o bem-viver no ciclo que nós estamos. Quando a gente começa a fazer isso, se dá conta do entorno, de saber que você é um Manu em treinamento, você é uma hierarquia que tem capacidade de criar em todas essas dimensões, que a energia que te foi confiada é um poder imenso, e nós somos, em potencial, humano-divinos. Isso é mais do que motivo para você olhar para o dia que nasce e se perguntar: o que eu vou fazer aqui hoje com a minha energia? Como é que eu vou lidar com as circunstâncias que me chegam? Como é que eu vou tratar, né, tudo isso? Então, é pensar em cura, pensar em harmonia, pensar em beleza, em alegria, tudo que a gente quer ver acontecer e não no que a gente não quer ver acontecer. Porque a energia é neutra, ela vai adquirir as densidades nessas variantes, né, de densificação e de sublimação, nós escolhermos. Então, quando alguém perguntar o que é uma energia, ela é a base da nossa existência. E o que nós precisamos fazer com a energia? Aprender a equilibrá-la. E o que nós precisamos fazer para isso? Nós precisamos dedicar nossa vida para ser a maravilha que nós somos em potencial. Parar de ficar rodando em círculos, no vazio, no nada, dedicando horas e horas para nada, e aprender a lidar com essa energia toda que nos foi confiada de uma forma muito mais bela, né? Então, eu estou vendo aqui um aviso para vocês escreverem na jornada que nós vamos fazer do Proequilibrium, né? É uma jornada que acontece gratuitamente e vai ser no final desse mês, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, anota aí. Nós vamos falar sobre exatamente isso, Proequilibrium. Como é que a gente vai usar, como é que equilibra o plano material que nós vimos agora, o plano emocional, o plano espiritual, mental. Como é que a gente faz isso para favorecer o que todo mundo busca? Ter paz, harmonia, saúde, né? Paz financeira, essas coisas todas. Isso tudo é uma decorrência do quê? De como você usa a energia da vida. No meu livro tem um poema que diz o seguinte: economia. No balanço do eterno não pode haver prejuízos. E o que é o prejuízo? É que a energia que você recebe para empreender uma jornada de vida, em algum momento ela terá que ser devolvida em forma de consciência e equilibrada. E o que não foi possível equilibrar, ficará para você equilibrar ali na frente. Então não perca tempo. Vamos trabalhar, certo? Vamos trabalhar. Vamos fazer com que a vida valha a pena, porque é maravilhosa. Não essa vida que a gente chama aí, nessa superfície, essa vida que nós criamos sem saber o que estávamos criando.
A vida real é incrível. Nós somos capazes de fazer coisas inacreditáveis, né, com um potencial de criação que ainda nem sequer foi, não foi nem experimentado, né, na sua potencialidade. Então vamos lá. E agora vamos fazer a nossa harmonização final, terminando aqui nesse nosso encontro sobre energia. Lógico que tem muito mais coisa, né, gente? Que não acaba, né? Mas eu acho que esses pontos que eu trouxe vão valer uma boa reflexão. Espero que cada minuto tenha valido a pena. Muita paz, muita luz para nós todos e vamos fazer a nossa harmonização para poder caminhar aí, né, com o nosso processo de pró-equilíbrio. Coloque sua coluna ereta, descruze pernas e braços, preste atenção na energia da vida fluindo em você, fazendo o seu coração bater, dando o ritmo da respiração, né? O influxo da vida, a prana no ar, inspira e expira, a vida está girando, né? E vai passando e a energia vai vindo suave, lentamente, num influxo permanente, contínuo, para sustentar a nossa existência. Vamos agora nos abrir conscientemente para a energia da vida, vida pura, fonte cristalina. Inspira, deixa essa energia fluir nos rios da vida dentro de cada um de nós. E cada átomo, molécula, célula, cada sistema, cada tecido da órgão, cada veículo de manifestação possa estar em plena harmonia neste momento, recebendo o fluxo da vida, o alimento da alma através da respiração, equilibrando, aquietando. Inspira e expira profunda e suavemente. Dê uma olhada para o seu ambiente, perceba a sua energia. Lembre-se de que você é um Manu, uma hierarquia capaz de criar em todos os planos da sua existência. Lembre-se que cada um de nós é o senhor da sua própria energia, da energia que lhe foi confiada para empreender a vida, a jornada da experiência da vida. Eu sou a ressurreição e a vida da perfeita energia fluindo em mim. Inspira e expira. Vamos deixar o nosso ambiente interno e externo conscientemente harmonizado. Vamos cuidar da energia da vida com a plenitude que ela merece. Muita paz, muita luz e até sempre.